Bem-vindo ao canal Resumo em Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. No capítulo 117, segunda-feira, 17 de outubro, Bruno conta para Doroteia que Alice está envolvida no assalto da confecção. Alexandra e Paulo acordam no chão depois de uma noite de amor. Petrônio desabafa com Jurandir e diz que a vida dele na pensão está ficando complicada. Petrônio diz que vai pedir Débora em casamento. Doroteia diz para Felipe que a confecção de Alice e Rafaela foi assaltada e que Alice é suspeita. Felipe fica decepcionado. Alice avisa a Pedro que Rafaela desfez a sociedade. Pedro diz para Alice que ele vai abrir uma confecção com ela. Paulo conta para Felipe que passou a noite com Alexandra. Hugo nota que Celeste está triste. Ela diz para o filho que Pedro brigou com Petrônio e que ele vai sair de casa. Petrônio fala com Doroteia que vai pedir Débora em casamento. Ela fica revoltada. Mário diz para Daniel que ele tem que pegar um casaco que ele esqueceu na casa dele. Daniel estranha. Pedro fala com Alice sobre a confecção. Mário dá o casaco para Daniel. Felipe chega para visitar Marília e dá de cara com Pedro e Alice. Daniel diz que o casaco não é dele. Mário encara Silvia. Petrônio chega em Mauá. Daniel vai embora. Mário pergunta de quem é o casaco. Felipe pergunta a Alice se ela e Pedro estão juntos. Alice diz que Felipe está saindo com Valquíria. Petrônio pede Débora em casamento. Alice e Felipe discutem. Alice o manda calar a boca antes que ela comece a odiá-lo. Felipe beija Alice e diz que é isto que ele quer. No capítulo 118, terça-feira, 18 de outubro, no auge da discussão, Felipe dá um beijo apaixonado em Alice. Ela corresponde, mas logo se desvencilha de Felipe. Alice manda a Felipe ir embora e diz que o beijo não era para ter acontecido. Hugo conversa com Eva e diz que não gosta de Petrônio. Eva diz que Petrônio não vale nada. Débora aceita o pedido de casamento de Petrônio. Felipe diz que Alice gostou do beijo. Alice não nega, mas Felipe vai embora. Alice fica mexida e chora. Mário pressiona a Silvia para saber de quem é o casaco. Silvia não responde. Mário desconfia. Camilo vê Alice chorando e ela conta o que aconteceu. Alice diz que não pode amar Felipe, porque ele a magoou demais. Débora diz que adorou um pedido de casamento de Petrônio, mas que não sabe como será a reação de Doroteia. Petrônio diz que tem um palpite de que Doroteia vai apoiar o casamento deles. Celeste diz para Hugo e Eva que Pedro alugou um apartamento. Pedro mostra para Alice o apartamento onde vai morar e onde será a sede da empresa deles. Camilo e Marília conversam com o Dr. Cardoso, que diz que o tumor não regrediu. Marília pergunta diretamente para Dr. Cardoso quanto tempo de vida ela tem. O médico diz a Marília que não tem como fazer uma previsão. Marília rompe num choro desesperado e abraça Camilo. Pedro diz que ama Alice e eles se beijam. Petrônio comemora com Jurandir o casamento com Débora. Jurandir diz para Petrônio que acha que engravidou Alexandra. Petrônio diz para Jurandir que ele tem que mudar o visual e se mudar para um lugar mais calmo. Petrônio diz que o apresenta como um amigo que veio do interior. Valquíria convida Felipe para jantar no apartamento dela. Fabiola diz para Antonia que vai sair com Paco agora que ele está em nova fase. Felipe chega para jantar com Valquíria. Pedro avisa Celeste, Cris e Hugo que vai se mudar. Pedro encara Celeste e diz que está se mudando porque não consegue conviver com Petrônio. Jurandir chega com seu novo estilo para encontrar com Petrônio.
que diz que Celeste vai gostar do seu estilo simples. Adelaide diz para João que se envolveu com um homem casado e não gostaria de falar sobre isto. Fabiola e Paco se beijam. Marília conta para Marcos e Antônia que não tem muito tempo de vida. Eles choram. Luciano tenta beijar Silvia no meio do restaurante de Camilo. Mario chega. Valquíria se insinua para Felipe, que vê o rosto de Alice no lugar do rosto de Valquíria. Os dois se beijam. Petrônio pede para Celeste hospedar um amigo do interior na pensão. Ela aceita. Petrônio apresenta Jurandir, que tem um sotaque forte. Anselmo diz para Jurandir que o conhece de algum lugar. Jurandir disfarça e diz que deve ser do interior de Goiás. No capítulo 119, quarta-feira, 19 de outubro, Petrônio diz para Anselmo que Jurandir é do interior e não conhece o Rio de Janeiro. Valquíria agarra Felipe. Ele não demonstra interesse. Silvia atende um cliente. Luciano disfarça. Mario trata Luciano com desprezo e fica desconfiado. Celeste leva Jurandir para conhecer o quarto. Jurandir vê Eva e olha com segundas intenções para ela. Marília diz para Antônia que quando ela morrer quer que as cinzas sejam jogadas na Baía da Guanabara. Felipe vai embora. Valquíria insiste que ele fique. Mario diz que precisa conversar com Silvia. Ela diz que não pode conversar porque está trabalhando. Pedro diz para Alice que a ama e que vai ajudá-la a superar a dor pela doença de Marília. Marília conversa com Marcos e Antônia em tom de despedida. Marília pede para Marcos ser amigo de Alice e pede para Antônia cuidar de Camilo. Mario e Silvia discutem. Alice se despede de Marília e diz que vai ajudar Pedro na mudança. Hugo se lembra que Jurandir é o cara que chamou Francisco de Petrônio. Eva pergunta para Hugo se o nome de Francisco não é Francisco. Hugo diz que sim, mas que é segredo. Petrônio pergunta o que Hugo estava falando com Eva. Jacira conta para Valquíria que terminou com o pagodeiro. Neurose visita Valquíria. Alice confidencia a Pedro que quem está por trás das armações contra ela é Valquíria. Neurose diz para Valquíria que precisa de mais serviço. Marília diz para Camilo que vai até o ateliê pintar. Pedro pega o endereço de Valquíria com Alice e diz que vai falar com ela. Eugenia diz para Pierre que precisa de um ator para ensaiar com ela. Neurose vai embora. A campainha toca de novo. Ela vai atender achando que é Neurose novamente, mas dá de cara com o Pedro. Ele diz que conhece Valquíria, mas ela não conhece. Pedro vasculha o apartamento. Ela fica com medo. Pedro diz que é amigo de Alice e Valquíria fica em choque. Antônia diz para Fabiola que está com um pressentimento ruim sobre Marília. Valquíria diz que vai chamar a polícia. Valquíria berra com Pedro e o manda embora. Marília diz para Camilo que está vendo tudo turvo e desmaia. Pedro diz que vai embora, mas diz que veio ver a cara de Valquíria é uma pessoa que rouba a mãe e culpa a própria irmã. Valquíria grita descontrolada que é inocente. Pedro vai embora. Marília diz que está sentindo a morte chegar. Ela diz que ama Camilo. Marília fecha os olhos e morre. No capítulo 120, quinta-feira, 20 de outubro, Marília morre nos braços de Camilo. Alice chora. Dr. Cardoso constata que Marília morreu. Camilo entra em choque. Camilo liga para Antônia e avisa que Marília morreu. Camilo avisa para Marcos que a mãe dele faleceu. Eugenia, em prantos, avisa a Pierre sobre Marília. Camilo diz para Marcos e Antônia que Marília morreu feliz. Doroteia vai ao velório de Marília e ignora Alice. João e Cris amparam Marcos. Felipe vê Pedro abraçando Alice. Camilo pede atenção de todos no velório e faz um discurso sobre a esposa. Bruno visita a Valquíria e avisa que Marília faleceu. Ela finge surpresa, mas fica feliz. Bruno vai agarrar Valquíria, mas ela o repele e diz que não quer nada com ele. Bruno vai embora. Valquíria corre para o quarto e pega o quadro de Marília. Ela pensa que o quadro de Marília agora vai valorizar. Nonato diz para Cícero que Doroteia ficou feliz com a morte de Marília e que agora ela vai atacar Camilo. Petrônio diz para Jurandir ficar de olho em Pedro, que está desconfiado. Valquíria conta para Jacira que com a morte de Marília,
O quadro que ela tem assinado pela artista vai valer uma fortuna. Jacira não entende nada. Jurandir diz que vai ficar com Eva. Petrônio diz que ela é muito desconfiada. Jacira diz para Valquíria que está interessada em Neurose. Jurandir chega à pensão e dá em cima de Eva. Hugo sai da sala. Eva sente com a cabeça que está tudo bem. Jurandir puxa papo com Eva. Camilo, Marcos, Antônia e Alice na Baía da Guanabara estão diante da caixa onde estão as cinzas de Marília. Todos estão muito emocionados. Eles atiram as cinzas sobre as águas da Baía da Guanabara. No capítulo 121, sexta-feira, 21 de outubro. Um mês depois da morte de Marília, Celeste aprova o novo visual de Pedro, que diz que vai dar uma força para Alice. Marcos pergunta para Camilo se um dia ele vai se acostumar com a ausência de Marília. Camilo diz que só o tempo irá ajudá-lo. Fabiola pede para Antônia liberar o apartamento para ela levar Paco. Eugenia e Paco conversam sobre o texto dele. Alice e Pedro planejam como pegar Valquíria. Jurandir diz para Petrônio que Eva está fazendo jogo duro com ele. Petrônio diz que Jurandir deveria dar uma das joias que eles roubaram de Débora. Pierre diz para Eugenia que Paco está estranho ultimamente. Valquíria diz para Jacira que precisa encontrar alguém para vender o quadro roubado de Marília. Valquíria diz para Jacira que não quer matar Alice agora. Primeiro quer sequestrar Alice, vê-la sofrer e depois matá-la. Celeste pede para Pierre ajudá-la a tirar Anselmo de Thelma. Valquíria diz para Jacira que vai combinar o sequestro de Alice com Neurose. Pierre dá em cima de Thelma. Thelma gosta e Pierre fica enjoado. João e Cris veem a cena e estranham. João se despede de Cris e diz que vai à aula de teatro. Pierre vai falar com João. Valquíria entra na sala de Felipe. Kiko chama Neide para conferir uns papéis. Giuseppe diz para Dora que arranjou um emprego. Bruno chega para falar com Neide. Valquíria sai da sala de Felipe e dá de cara com Bruno. Ele diz que eles têm que conversar. Neide estranha o clima íntimo dos dois. Pierre explica para João que Eugenia Dutra vai voltar aos palcos e precisa de um ator para ensaiar. João fica feliz com a oportunidade. Doroteia avisa Cícero que vai precisar do motorista para visitar Camilo. Valquíria e Bruno disfarçam diante de Neide. Valquíria se despede de Bruno e Neide fica desconfiada. Pierre avisa Eugênia que encontrou um ator para ensaiar com ela. Jurandir dá em cima de Eva. Eva diz que Jurandir tem um jeito de caipira, mas que por dentro ele é um tremendo malandro. Jurandir lhe dá um colar. Ela adora o presente. Paulo e Kiko discutem. Neide tenta acalmar os ânimos. Paulo fala para Felipe que Alexandra tem uma coisa muito importante para falar com ele. Doroteia visita Camilo e levou uma garrafa de vinho. João diz para Adelaide e Alexandra que conseguiu um papel para ensaiar com uma atriz. Alexandra zomba do irmão. Paco se despede de Pierre e Eugênia e diz que vai encontrar com o amigo dele. Pierre fica desconfiado. Alexandra conta para Paulo que está grávida. Paulo fica surpreso. Fabiola para de beijar Paco e diz que se ele quiser ficar com ela vai ter que contar de onde vem o dinheiro para comprar roupas caras, carros etc. Celeste apresenta Jurandir para Pedro. Pedro desconfia. Doroteia conversa em um clima íntimo com Camilo. Doroteia vai se declarar para Camilo, quando Adelaide entra e se depara com Camilo e Doroteia sentados no sofá. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.